diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo assim, antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Versículo 11, vamos juntos, igreja? Quem... Vamos orar pela palavra de Deus, e você tem aprendido, como membro dessa igreja, ore nesse momento. Senhor Deus, nós queremos ouvir a tua palavra, nós queremos, ó Deus, a instrução que procede do Senhor. Eis aqui os nossos corações, as nossas vidas. Alguns dos queridos aqui estão ouvindo a tua palavra, sendo instruídos, e hoje receberão o sinal da aliança, do batismo. Precisamos de ti, bom Deus. Fales conosco, fale com esta igreja, como o Senhor falou com a igreja em Esmirna. Fale com os nossos corações, como o Senhor falou aos corações daquele povo. Senhor, eu sei que eu não tenho a mínima capacidade de convencimento de corações, mas o teu Espírito é poderoso, a tua palavra é um instrumento poderoso, e o Senhor pode levar cativo todo pensamento, todo coração, a tua verdade. Faze agora, por amor do teu nome, aqui entendamos tua verdade, e pelo teu Espírito instrua-nos, Pai, no tempo que se chama hoje. Fale a nós, em nome de Jesus, amém. Uma igreja vitoriosa, é sobre isso que desejo pregar aos irmãos. Os slides, por favor, meninos. Uma igreja vitoriosa. Essas igrejas que nós chamamos de igreja do Apocalipse, são cartas endereçadas para cidades, onde haviam igrejas. Cada uma delas tinha o seu particular. Jesus traz para algumas delas duras, dizendo a conduta, o que elas deveriam corrigir, quais pecados deveriam se arrepender. Para outras, entretanto, Jesus traz consolo, graça, palavras de encorajamento. O Senhor fala com elas. E é muito bonito, irmãos, porque no primeiro capítulo de Apocalipse, Jesus diz que está passeando no meio da igreja. Por isso que em nossa liturgia eu falei, Jesus está vivo aqui. Você crê nisso? A palavra de Deus, Jesus diz que Ele anda no meio da sua igreja. Ele anda no meio do seu povo. Ele está aqui nesta noite. Sobre vitória, a Bíblia diz que nós somos mais do que por meio daquele que nos amou. Nós já recebemos a vitória em Cristo Jesus. A igreja de Jesus é vitoriosa, não pelo seu mérito, não pelo seu esforço, não por sua capacidade, não pelo número de pessoas que possuem em seu hall de membros, não pelo recurso que tem, mas porque Jesus a faz vitoriosa. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A carta para a igreja em Esmirna é uma carta de amor, é uma carta de encorajamento do Senhor dela. E apenas Esmirna e Filadélfia não recebem censuras, confronto, exortação dura de Jesus. Eis aqui uma igreja vitoriosa, que estava numa cidade considerada em seu tempo uma das cidades mais belas da Ásia Menor. Ela rivalizava com Éfeso.
era uma linda cidade. E além disso, era uma cidade que estabelecera o culto ao imperador. Era uma cidade que se vangloriava, porque ela adorava aos deuses do Império Romano, a deusa Roma. Ela tinha lá um culto bem estabelecido. Ela era a menina dos olhos da religião da época. Havia muito paganismo, muita adoração. Dentro daquele povo, daquela bela cidade, há uma igreja sofredora, que prega o evangelho, que aos olhos das pessoas está sofrendo perseguição, hostilidade, mas Jesus se apresenta e diz: apesar de tudo, vocês são vitoriosos. Essa é a igreja de Cristo. E eu quero falar a respeito dessa igreja vitoriosa. E em primeiro lugar, esta igreja vitoriosa tem um Deus vencedor. Vamos juntos? Olha o que Jesus diz, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Este anjo é o mensageiro da igreja, é o pastor daquela igreja. Jesus diz: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. O Senhor vai trazer encorajamento para aquela igreja dizendo: vocês vencerão. Apesar das lutas, da perseguição, da dificuldade, das dores, do fogo da tribulação que os pegará, vocês vencerão. Por quê? Porque ele está se apresentando: eu venci. O primeiro e o último traz menção, associa-se à soberania de Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era, por meio dele, tudo o que foi feito se fez. E por último, quando se consumarem todas as coisas, virá o Senhor Jesus para reger as nações, virá o Senhor Jesus para julgar vivos e mortos. Esse é o nosso Cristo vitorioso. Ele também diz àquela igreja: vocês têm um Deus vencedor, porque eu estive morto e revivi. Nós sabemos que o nosso Senhor se fez homem, assumiu a fraqueza da encarnação, se esvaziou da sua glória, e carregou aquela pesada cruz, no ministério de dores, de sofrimento, e aos olhos das pessoas, lá ia um homem frágil, de dores. Isaías vai dizer para nós, que ele era como um que as pessoas escondem o rosto. Aquela cena era tão dolorida, que as pessoas nem ousavam olhar para Jesus. E quando ele morre, e expira dizendo: Pai, está consumado, tetelestai, tudo foi feito, já foi pago, já foi realizado. Os seus inimigos pensam: pois bem, agora acabou. Aqueles religiosos, algozes de Jesus, dizem: agora calamos a voz que denunciava. Acabou. Por algum tempo haverá algum burburinho, mas depois estes discípulos aí se dispersarão. Foi só mais um que se levantou, que pregou algumas coisas e logo será esquecido. Mas o que eles não sabiam, que aquele que fora morto, venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou, e vivo está aqui nessa noite, e estabeleceu a sua igreja, o seu povo. Então quando ele olha para nós, meu irmão, minha irmã, você que luta na sua fé, ele diz: eu estive morto e revivi, e se você é meu discípulo, você está comigo, no meu poder, na minha graça, na minha misericórdia, no meu encorajamento. O nosso Cristo está vivo aqui, irmãos. Nós não estamos pregando, fazendo culto a um tributo, a um Deus que passou, que morreu e que ficou no passado. Não, irmãos. A nossa cruz, como eu tenho dito aqui muitas vezes, está vazia como um símbolo de nossa fé, dizendo: ele morreu, mas não ficou na cruz, ele está vivo. A igreja vitoriosa tem um Deus eterno. A igreja vitoriosa tem um Deus poderoso. Isso também significa que nós não estamos à mercê da nossa própria sorte. Nós não estamos sendo conduzidos pelo destino, como alguns dizem, pelo movimento de astros ou elementos, não. Nós estamos bem guardados na mão de um Jesus poderoso. A história da igreja está na mão de Cristo. A Bíblia diz que um dia Jesus voltará, e ele há de destruir os inimigos com o sopro da sua boca. Olha que palavra bela. Não é nem lutando, não é nem numa queda de braço, mas com o sopro da sua boca, ele acabará com todos os inimigos da igreja, para a glória de seu santo nome. Embora a igreja esteja cercada de muitos riscos,
ela tem a vitória garantida, porque o seu Senhor é vitorioso. Isso também deve humilhar o nosso coração, fazer pensar, nós não vencemos porque temos mérito nisso, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo. Nós não somos vitoriosos em nós, nós não conquistamos um nome, nós não angariamos, nós não galgamos um lugar, mas porque Jesus venceu por nós. Uma igreja vitoriosa tem um Deus, pode falar, irmãos, uma igreja vitoriosa tem um Deus, o nosso Deus é vencedor, o nosso Deus venceu, aquele que esteve morto e tornou a viver. Em segundo lugar, irmãos, vamos comigo, versículo 9, todos juntos, vamos lá. Conheço, você acha que vocês não estão aí no texto, vamos lá de novo. Conheço, em segundo aspecto, uma igreja vitoriosa tem um Deus. Jesus conhece você. Jesus conhece a sua história, a sua família, a sua trajetória, as suas dores, os seus medos, as suas inquietações, os seus temores, as suas indisposições, os seus paradigmas, as suas barreiras, aquilo que você pensou. Isso não é coisa de igreja, hoje eu vou numa igreja, ou não vou numa igreja. O que você pensa sobre Deus, o que você não pensa, Jesus conhece você. Lembra a história de Zaqueu, aquele homem baixinho que subiu numa árvore para ver Jesus? A Bíblia diz que Jesus já o conhecia, ele nunca tinha visto Jesus. Mas Jesus está passando, diz: Zaqueu, desce depressa. Ele desce assustado, num misto de felicidade e êxtase, dizendo: que é isso? Eu queria conhecê-lo, ele já me conhecia. Então eu quero dizer para você que mesmo que você acha que não conhece Deus ou Jesus, que é o nosso Deus, Ele conhece você, Ele sabe a sua história, e você não chegou aqui por acaso. O Senhor lhe trouxe aqui, porque você precisava ouvir a palavra de Deus. Esta igreja tem um Deus que a conhece. Esse verbo grego que está aqui no original dizendo: eu conheço você, é uma expressão que denota um conhecimento profundo, um observar bem de perto, um prestar atenção. O que Cristo conhece sobre a sua igreja? Ele está dizendo aqui algumas coisas. Olha, conheço a tua tribulação. A igreja em Esmirna sofria uma perseguição grande. Ser cristão naquele contexto, irmãos, significava por vezes, pasme você, ter todos os seus bens confiscados. Porque eles diziam o seguinte, e aqui você vai perceber como os judeus que são perseguidores da igreja, eles iam para o império e diziam assim: os cristãos não adoram o imperador, os cristãos estão contra César, portanto eles estão debaixo da censura da lei, e os seus bens eram tomados. Por defenderem a fé em Jesus, por confessarem o nome do Senhor, eles eram acusados pelo Império Romano de ateísmo, porque eles diziam: vocês não adoram os nossos deuses, portanto vocês não são crentes dos nossos deuses, vocês são ateus. Uma série de mentiras era levantada contra os cristãos. Você já ouviu que um certo imperador pôs fogo em Roma e colocou a culpa sobre os cristãos. Aqueles cristãos estão no meio de um povo idólatra, pagão, de um povo que não adorava a Deus, a perseguição estava sobre eles, mas Jesus diz: eu conheço a sua tribulação, você não está sozinho nela. Tal qual os discípulos no meio da tempestade estão dizendo: Senhor, o barco vai a pique, o que nós faremos? Não se importa que morramos. Sim, eu me importo. Jesus vê a tribulação. Quantas vezes nós já passamos pelas agruras do sofrimento e pensamos: será que Deus não tem visto? Sim, Deus tem visto, Deus o vê. Mas toda dificuldade, segundo Tiago, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de provado ele é aprovado, ele é aperfeiçoado. Então a provação, a dificuldade tem um propósito, ela vem para trabalhar em nós,
Pedro vai dizer que assim como o ouro é depurado pelo fogo, assim o Senhor prova os seus, numa prova de fogo, para moldar a nossa fé, para purificar o nosso coração. O Senhor conhece a tribulação, o Senhor conhece as dificuldades da sua casa, do seu lar, o Senhor conhece por onde você tem andado, meu querido, o Senhor te vê bem, o Senhor sabe das suas inquietações, o Senhor sabe dos seus temores, dos seus medos, o Senhor sabe da tribulação, o Senhor vê. O Senhor está dizendo para essa igreja: eu vejo vocês, eu contemplo. E a segunda coisa que Deus conhece, que Ele está dizendo aqui, a tua pobreza. Veja, irmãos, a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, era uma igreja, depois você lê em casa, por gentileza, a igreja de Laodiceia está dizendo: eu tenho dinheiro, eu sou abastada, e Jesus diz: não, você é pobre. Agora, para uma igreja que não tem mais recurso, talvez um aspecto era, quando eles se convertiam, o Estado confiscava os seus bens. Então você imagina uma igreja como essa hoje, todos confessando Jesus, perdendo em automático os seus bens. Era uma igreja com pobreza, e a palavra original para a pobreza não é uma pobreza qualquer. Era a palavra grega usada para descrever um mendigo pedinte, dizendo: olha, você tem uma pobreza extrema, talvez não haja recurso para um lanche depois do culto, talvez não tenham como vocês pagarem as contas, talvez lhes falte o recurso para uma lembrancinha de fim de ano, mas Jesus diz: tu és rico, porque a igreja não serve prata nem ouro. Nós não estamos aqui para querer dinheiro ou recurso, nós estamos aqui pelos tesouros dos céus. E Jesus diz para essa igreja: apesar de você ser pobre diante do mundo, você tem tesouros dos céus. Talvez você diga: eu gostaria de ser mais abastado, eu gostaria de ter melhores condições, eu gostaria de ter muito mais dinheiro, quem sabe minha vida seria melhor. Ô irmão, lê do engano, a sua vida seria melhor com Jesus, a sua vida seria mais feliz com Cristo. E para esta igreja Ele está dizendo: eu conheço você, você é rica. Eu pergunto aos irmãos, uma pergunta retórica nesse texto: o que mais importa, a avaliação dos homens que olham para a igreja e diz: vocês são pobres, perderam os bens, não tem dinheiro? É um grupo de pessoas que se reúne lá, não tem recurso nenhum? Ou a avaliação de Jesus que olha para ela e diz: tu és rica? O que mais importa para você? O que as pessoas dizem a seu respeito? Ou o que Deus diz de você? Que Deus nos faça abastados, e temos ouvido isso aqui no Sermão do Monte, com tesouros dos céus. Tem muitos lugares religiosos que estão ricos, abastados, mas lhes falta tesouros dos céus. Talvez você esteja numa condição muito boa, tranquila, terá um fim de ano muito farto, mas quero perguntar a você, amorosamente, em nome de Jesus: a mesma fartura que estará ao redor da mesa, terá em amor, em harmonia, em paz, em misericórdia, em graça, diante de Deus? A paz entre vocês, a paz que excede todo entendimento, mora no seu coração? Você está debaixo do amor de Deus e da misericórdia? Você vive bem? Aquela igreja era rica, porque ela tinha Jesus. É abastado, rico, feliz, verdadeiramente, quem tem Cristo. E ainda aqui, sobre esse Deus conhecedor, Ele diz que conhece também, além da tribulação e da pobreza, Ele conhece a blasfêmia. Veja lá no versículo comigo: e a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Estes homens estavam difamando a igreja. Quanta difamação há na igreja? É muito comum eu receber pessoas aqui, eu acho isso belo no Evangelho, porque eles dizem assim: pastor, eu ouvia tanta coisa feia sobre a igreja, sobre a liderança da igreja, mas Jesus mudou a minha vida, o meu coração, e eu experimentei, eu entendi, eu estou na vida da igreja, hoje eu sei. Estes homens judeus, olha só que expressão, você sabe que sinagoga é o lugar onde judeus se reúnem, mas o Evangelho vai dizer para nós que judeu não é de nascimento. O povo da aliança é o povo da promessa. Deus pode suscitar das pedras, segundo a Escritura, filhos de Abraão.
Então estes homens, apesar de terem títulos de judeus, eles difamavam a igreja, e como eu disse, supostamente, eles caluniavam a igreja para as autoridades romanas, e aí eles se tornavam sinagoga de Satanás. Por quê? Quem é o acusador da igreja? O diabo. A Bíblia diz que ele é acusador desde o princípio. Quem mente? Satanás. Quem engana? O inimigo. Jesus diz que o mercenário, que é aquele que é um instrumento das trevas, vem para pegar o rebanho, para tomar o rebanho, enquanto o bom pastor zela por ele. Veja, irmão, quando nós amamos a igreja, servimos a igreja, nós estamos com Jesus. Quando o apóstolo Paulo saiu numa empreitada de perseguir os que eram do caminho, que a posteriori seriam chamados de cristãos, ele cai por terra, Jesus o coloca no chão, e ele cego pergunta: quem és tu, Senhor? Qual é a resposta de Jesus? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ué, como assim? Ele não estava indo atrás de Jesus, aliás, para ele, Jesus já tinha morrido. Ele estava indo atrás da igreja. Quem está contra a igreja, está contra Jesus. É isso que ele está dizendo. Eu sei que eles têm blasfemado contra vocês. Eu sei que eles têm acusado falsamente, têm inventado calúnias. Irmãos, o que Deus quer de nós? Fidelidade. Nós não temos que ficar em debates tolos, em discussões frívolas sem sentido, em simplesmente querer numa egolatria, brigar com o outro e mostrar que nós estamos certos. Não, Deus quer fidelidade, sejamos fiéis, e o Senhor ao seu tempo trará quem há de trazer, e o Senhor ao seu tempo fará o que Ele tem de fazer. O que Deus pede da igreja é que ela seja fiel. Terceiro aspecto aqui, irmãos, desta igreja, essa igreja vitoriosa, tem um Deus. Vamos juntos, vamos ler juntos esse ponto. A primeira palavra que nós encontramos no versículo 10 é: não temas, não tenha medo, não temas. Esta expressão perpassa de Antigo a Novo Testamento inúmeras vezes. É mito esse negócio que tem 365 vezes, não tem, tá? Se você ouviu isso aí, não é verdade. Mas tem muitas vezes. Não temas, não temas, não temas, não temas. Não temas as coisas que tens de sofrer. O que o Senhor está falando com essa igreja? Por que Deus está encorajando a igreja? Porque nós precisamos de coragem. Nós estamos no mundo mau, irmãos. Servir a Deus neste mundo é esperar hostilidade. Paulo diz assim: todo aquele que pretende, ou que deseja, ou que quer viver uma vida piedosamente em Cristo Jesus, sofrerá perseguição. Todo aquele que servir a Deus com fidelidade vai ser perseguido, em maior ou menor grau. Irmãos, hoje se você sair na rua e falar assim: a família é pai, papai, mamãe e filhos, você já vai ser colocado num monte de termo que a gente nem sabe o que significa, e vai chamar você de um monte de coisa, de fascista, taxista, radialista e por aí afora. Você só está dizendo assim: a família é o pai, a mamãe e os filhos. Se você falar para as pessoas de coisas boas de Deus, eles te atacarão por aquilo que é óbvio. Mas o profeta diz: ai daquele que chama o mal de bem, aquele que diz a paz enquanto não há paz. A igreja vai sofrer perseguição por pregar coisas elementares, triviais, basilares da fé e da vida. Temos que amar as pessoas, servi-las, respeitá-las, cuidá-las. Devemos prezar pelos bons costumes, pela vida e sobretudo pela honra a Deus. Precisamos amar a Cristo. As pessoas estão em todo tempo atacando a Deus. Sabe por quê? Porque Deus as incomoda. Porque Jesus é um confronto à sua maneira de viver. Por que ninguém se importa com outros deuses? Faça qualquer exposição sobre qualquer Deus e ninguém se importará. Pregue sobre Jesus e as pessoas dirão: não queremos, você está errado. Por quê? Porque Jesus as incomoda, por alguns aspectos. Primeiro, porque Ele está vivo. Ninguém se incomoda com quem já morreu. Jesus está vivo, Ele é um incômodo para as pessoas. Segundo, porque a palavra de Jesus é verdadeira.
E a verdade dói, e a verdade incomoda quem ama a mentira. Terceiro, porque Jesus é luz, e a luz incomoda as trevas. Então o Senhor encoraja a igreja, porque o sofrimento é inevitável, e esta é a equação verdadeira. Se você é fiel a Jesus, espere a hostilidade do mundo. Segundo, irmãos, é porque o sofrimento é natural da vida. Aliás, nós precisamos ensinar os nossos filhos que a vida tem dificuldade, certo? A vida é sofrimento, é dor, é acordar cedo, é trabalhar, é lutar, é correr atrás. Mas tem dias que o sofrimento se intensifica. Tem situações que se tornam mais intenso, e talvez seja de algum de vocês aqui. Talvez alguns dos irmãos estejam vivendo um período de mais intensidade. Olha o que ele está dizendo: eis que o diabo está para lançar. Eles já sofriam perseguição. No versículo anterior você vê isso. Eles estão sendo difamados, eles estão vivendo uma pobreza, mas agora Jesus está falando com eles que vai haver uma janela, um período, um momento de maior intensificação desse sofrimento. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Essa palavra deca no grego, que significa um período, um momento. Talvez você esteja em período de grande batalha espiritual, de sofrimento, de provação da fé. Confie em Jesus, não temas. Mas o Senhor também nos encoraja, porque o sofrimento é passageiro. Ele vem hoje, amanhã passa. As coisas mudam. O sofrimento vem e vai. É um período. Deus nos encoraja porque Ele nos recompensa. Olhe comigo o final do versículo. Ser fiel. Vamos juntos, irmãos? Ser fiel. Um dos personagens mais famosos da igreja em Esmirna, se você tem interesse, estude depois, Policarpo, o bispo de Esmirna, o pastor de Esmirna. Policarpo foi discípulo de João, o João que escreveu aqui o Apocalipse, o João que também fora pastor em Esmirna. E ele, lá na sua idade avançada, quando já era idoso, com 86 anos, registra a história da igreja, que os seus algozes o prenderam. E quando chegaram à sua casa, os soldados para prender aquele homem, que era pastor de Esmirna, que servia Jesus, ele falou àqueles homens: por favor, me permitam apenas orar 1 hora antes de me levarem. E os soldados relataram que Policarpo orou por 2 horas. E quando o prenderam, a liderança pagã disse: Policarpo, simplesmente negue a Jesus. E antes de entrar diante dos seus algozes, ele ouviu de uma voz que lhe dizia: coragem, Policarpo, coragem, ser valente. E os seus algozes disseram: é muito fácil, simplesmente blasfeme contra Jesus, simplesmente o negue e você estará livre. E eu tenho escrito aqui as palavras de Policarpo. Ele disse assim: eu sirvo a Jesus 86 anos, e Ele sempre me fez bem. Como posso blasfemar contra o meu Salvador e Senhor, que me salvou? Então o procônsul ameaçou de queimá-lo vivo. Se você não negar, você irá para a fogueira. Olha o que aquele homem de Deus respondeu: o Senhor me ameaça com um simples fogo, que queima por 1 hora e depois se apaga. Nunca ouviu falar do fogo do julgamento vindouro? E do castigo eterno reservado para os ímpios? Por que está demorando tanto? Faça logo o que quiser comigo. Este é o coração de um homem de Deus diante da provação. Não negue o seu Jesus, seja fiel a Ele. A vocês que hoje serão batizados, vocês estão tomando um passo de fé com Jesus. Não é comigo, não é com essa igreja, é com Cristo. Sejam fiéis a Ele. A despeito de qualquer circunstância, pessoa ou contexto que você esteja, seja fiel a Jesus, porque aqui tudo passará, e um dia todos nós, a todos que estamos aqui, haveremos de estar diante de Jesus, e prestar conta, cada um de nós,
de si para Cristo. E queira o Senhor que sejamos nós encontrados fiéis. Por último, irmãos, versículo 10. Pode passar, Isaac, por favor. Vamos juntos? Uma igreja vitoriosa tem um Deus fiel. Olha o que ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma frase repetida no final de cada uma das 7 cartas às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Se você tem ouvidos, Deus está falando com você. Ouça Deus falar. E ele está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o quê? O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Veja só, meus irmãos, todos nós nascemos, vivemos, e se Jesus não voltar um dia, nós morreremos. Todos nós. O homem mais rico deste mundo não tem a capacidade de vencer a morte. Ele pode inventar muitas tecnologias. O ser humano luta há séculos, tentando contra o envelhecimento, contra o adoecimento, mas nós um dia haveremos de morrer. Nós um dia haveremos de estar diante de Deus. E veja que há um sinônimo bíblico aqui. Quem está em Jesus não morrerá, mas viverá eternamente. Todos nós estamos sujeitos à primeira morte. Nós vamos morrer. Nós não gostamos de falar disso. Parece ser inadequado para nós, porque a morte não é natural do ponto de vista da criação de Deus. Deus não nos fez para morrer. O pecado trouxe a morte, mas Jesus, que venceu a morte, diz: aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Ele diz isso lá no contexto do velório de Lázaro: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todos nós que estamos aqui, inevitavelmente morreremos. Mas há uma exposição clara da palavra de Deus: quem está em Jesus não morrerá uma segunda vez. Quem está fora de Jesus viverá uma morte eterna. Quando Jesus julgar vivos e mortos, ele separará uns para a vida eterna e outros para o juízo e morte eterna. Então veja, é uma igreja com tribulação, é uma igreja com pobreza, é uma igreja alvo de calúnia, é uma igreja que está passando pelo aperto, pelo fogo da provação. A mão de Deus está aguardando, mas as intenções do diabo estão lá. O próprio Deus está dizendo, mas ao final uma grande promessa: se você estiver em mim, aquele que vencer, viverá eternamente. Vá comigo em Apocalipse 20, você está com o Apocalipse aberto. Apocalipse 20. Versículo 15. Nós vamos ler juntos e eu estou encerrando aqui. Vamos juntos? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A Bíblia está dizendo que aquele que não tem a Cristo viverá uma morte eterna. Mas pelo Espírito Santo há um chamado ao arrependimento, a fé em Jesus. Como vocês, irmãos, que hoje tomarão esse passo de estarem diante do Senhor, e nós teremos a certeza, porque Deus é fiel, e Ele prometeu nos preservar, nos guardar, e aquele que estiver em Cristo, não provará da segunda morte, mas da vida eterna, onde a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos
toda lágrima, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Já não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. Nós estaremos com Jesus para todo o sempre. De que lado você está? A quem você pertence? A Bíblia diz no dia que se chama hoje, agora, nesse exato momento, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. É tempo de arrependimento, é tempo de confessar a Cristo, é tempo de crer em Jesus. Querida Igreja Presbiteriana de Mairinque, que privilégio eu tenho de pregar a vocês, por mais um ano nesse mês de aniversário, e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Contudo, Deus nos ensina que somos sim uma igreja vitoriosa, mas essa igreja vitoriosa tem uma marca que não está explícita, mas por inferência deduzimos, interpretamos: era uma igreja fiel. Deus quer de nós fidelidade. Não fomos chamados para sermos conhecidos, de sucesso, de renome, construirmos palácios. Não, fomos chamados para sermos fiéis. E ser fiel pode implicar nesse tempo coisa muito diferente para muita gente. Mas nós temos um parâmetro estabelecido, eterno e imutável, que é a palavra de Deus. Vamos orar?